Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory e estou aqui hoje para mais um papo crítico, hoje com um convidado muito ilustre, o Cello do RPG Planet. E aí, Cello, tudo bem? Fala, Theory, fala pessoal, beleza? Prazer estar aqui, muito obrigado aí pelo convite, cara. Adoro falar de RPG e adoro falar com você também, então, pô, bônus, alegria. Sempre bom bater papo, ainda mais bater papo com quem a gente gosta, então, obrigado aí por aceitar o convite, cara. E o papo crítico aqui, né, eu sempre falo aqui, ele é uma conversa, tá? Eu vou te fazer perguntas aqui, mas se você quiser levar o assunto pro outro lado, não precisa ficar pensando, tem um roteiro, não tem roteiro não, tá? A gente vai conversando aqui de forma solta mesmo, beleza? Maravilha. Não, improvisar é o meu estilo de DM mesmo, é improvisação. É isso aí, cara. Então, pra começar assim, né, eu sempre faço essa pergunta, Cello, mesmo pra quem já é conhecido, né, no meio do RPG, que quando você vai se apresentar pra galera do RPG, você vai começar uma mesa, como é que você se apresenta aí? O que você fala sobre você? Cara, cada hora eu falo de um jeito isso aí, não tem um cartão de visita, não. Mas quando você diz assim, eu vou me apresentar, sei lá, a novos jogadores, ou a um público, ou uma galera, assim... Exato. Eu falo que eu sou o Cello do RPG Planet. Se a pessoa já me conhece, se ela não me conhece, eu falo, eu sou o Cello mestre eterno de RPG, aquele cara que nunca deixou de ser DM depois que mestrou pela primeira vez e que é isso, um apaixonado pelo RPG, tá aí nas trincheiras do RPG nacional, lutando aí pra trazer conteúdo de qualidade pra galera. É basicamente Exato. Isso. Muito bom, cara. E assim, eu já falei várias vezes isso, mas o canal de vocês, né, seu e da Lina aí, o RPG Planet, foi uma referência gigantesca pra mim a criar conteúdo, né, porque eu gosto muito da maneira como vocês produzem e tal. E assim, eu me identifico muito com isso que você falou, que é essa questão do mestre eterno, porque eu comecei a mestrar meio que por necessidade, sabe? Então o pessoal ia lá, não tinha ninguém pra mestrar, eu peguei gosto pela coisa, tanto que eu prefiro mestrar jogo, né? E isso, por um lado, é bom, porque a gente sempre tem mesa, mas por outro lado é ruim, porque quando a gente encontra outra pessoa que também é assim, a gente quase nunca joga junto, né, Cello? Exatamente. Os mestres eternos nunca se encontram nos mundos fictícios da imaginação, só nos eventos de RPG e na trocação de ideia, né? Mas o meu lance de ser mestre eterno não é tanto por uma falta de mestre, é por preferência mais de não gostar tanto de jogar, mais de mestrar também. Essa a parada. E como aparentemente as pessoas, em geral, têm a sensação contrária, ou seja, preferem jogar do que mestrar, né? Eu acho que eu chutaria aí 70% do público de RPG prefere jogar do que mestrar. É um chute, tá? Mas assim, então nunca me faltou jogadores querendo, procurando um mestre, né? Aí fica fácil. Pro cara que gosta mais de mestrar do que jogar, a vida é um pouco mais fácil. E assim, eu sinto que, no meu caso, não é que eu desgoste de jogar, eu até gosto, mas eu sinto que eu não me divirto tanto quando eu tô mestrando. Porque, de certa forma, não sei se é o mesmo que você sente, né? Queria ouvir de você, mas eu me sinto um pouco limitado nas coisas que eu posso fazer, sabe? Eu sinto que eu não tenho, sei lá, cara, é que eu me abasteço muito da imaginação dos jogadores quando eu vou mestrar. Quando eu tô jogando, sei lá, eu fico meio sem ideia pro meu personagem. Na verdade, eu acho que eu enjoo do meu personagem muito rápido, entendeu? Acho que ele nasce bem, eu começo ali nas primeiras sessões empolgado, mas eu acho que o mestre, ele tem uma coisa dentro dele de querer criar além, né, do personagem, ir além. E aí o personagem vira uma caixinha só pra mim, e que, pô, esse cara só tem essas dimensões. E se você ficar tentando pôr muitas dimensões no personagem, ele fica um maluco, né, cara? Não tem muito como controlar, assim, então... Cara, exato. Né? Exato, então, vira caótico demais, né? Meus personagens são sempre assim, cara. Exato. Aí ele fica sem muita substância, né? Sem muita base pra ser um personagem incrível, né, cara? Fica uma maluquice de uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então é isso. Exato. Mas assim, de certa forma, eu me forcei a jogar mais de um certo tempo atrás, porque eu queria sentir um pouco na pele do jogador algumas coisas. E eu percebi que uma coisa me incomoda muito enquanto jogador. Depois que eu joguei, isso mudou meu jeito de mestrar. Que é, quando eu tô jogando, quando eu fico muito tempo esperando, muito tempo assistindo. Isso, particularmente, me incomoda demais, sabe? Aqueles combates que demoram um tempão, você fica 20 minutos esperando a sua vez, ou então a cena que é só com um personagem e o outro fica ali observando. Cara, isso me incomoda enquanto jogador. E aí isso mudou meu jeito de mestrar, porque mesmo que o jogador e o grupo se separem, né, às vezes eu fico alternando, né, faz uma cena aqui, faz uma cena ali pra poder evitar que isso aconteça. Eu sei que tem jogador que prefere ficar quietinho na dele, né, mas
isso me incomoda, né? Te incomoda também isso? Cara, isso me incomoda bastante. O tempo, principalmente em combates densos, em sistemas que são mais complexos em combate, que dão muitas opções, e com essas muitas opções vem muitas dúvidas, tiração de dúvida de regra, e aí seu turno não chega nunca, aquela coisa. Isso aí me incomoda não só jogando, quando eu tô mestrando e eu vejo que a galera começa a ficar dispersa, esperando a vez dele chegar, né? Então eu tenho valorizado bastante sistemas com agilidade na resolução de ações e que tem ali um chassi para você conseguir improvisar um ruling ali, né? Você chegar rapidamente numa solução para uma ideia fora da caixinha do jogador e não envolva você ter que checar muitas vezes o livro. E aí, para mim, isso é um grande conflito atual da geração moderna de RPG, porque os jogos como o Pathfinder e o D&D, eles te trazem uma complexidade de combate que está lá não para deixar o jogo mais cinemático. Ele está lá para dar mais opção para o jogador, ou pelo menos a ilusão dessas opções, né? Para criação de build, para a galera se debruçar em suplementos, né? E vender esses suplementos também como consequência. E você ter uma lista interminável de magias, e aí a parte da diversão dos jogadores, e tem um tipo muito comum de jogador que gosta de otimizar combar não só no próprio personagem dele, mas combar com o resto do grupo. Pô, tem curandeiro aí? Ah, não, tá faltando. Ah, então vou fazer esse curandeiro aqui. Ah, mas pô, meu curandeiro vai ser especializado nisso, mas o grupo talvez precise de alguém um pouco mais tanque, então ele vai ser multiclasse, clérigo com guerreiro, sei lá. E aí, essa otimização de esquadrão é muito divertida para os jogadores. E eu vejo essa gamificação dessa parte como algo que eu também gosto de fazer. Eu descobri que eu gosto de fazer, mas não no RPG. Eu gosto de fazer jogando jogos de computador tipo XCOM, tá ligado? Que aí você consegue melhorar o equipamento do seu esquadrão, faz uma sinergia perfeita. E, cara, só que ao mesmo tempo, isso no computador, no jogo de computador, você tá jogando sozinho, né? Aqueles bonecos estão ali, mas não tem pessoas aguardando a vez deles chegarem enquanto você tá fazendo compras, né? No RPG de mesa tem um equilíbrio que eu acho que se perdeu um pouco, que você deve oferecer de complexidade, equipamentos, opções em combate, número de ações, que é outra coisa que deixa o jogo muito lento, né? Você ter ação bônus, reação, muita coisa que acaba deixando o combate mais lento. Eu prefiro um combate mais rápido, que circule muito mais rápido, ou seja, você pode fazer mais coisas porque seu turno chegou de novo, olha que maravilha, chegou rápido, do que você no seu turno poder fazer 5, 6 coisas enquanto os outros esperam. Eu acho que isso é um problema de design que os jogos modernos aí, nessa ânsia de dar opções para os jogadores, acabam passando batido e deixando isso que, pra mim, não é nem mais uma questão de estilo. Pra mim, isso é um problema. É um problema que limita algumas coisas. Limita a quantidade de combates que você pode pôr numa sessão, limita tamanho de grupo. Grupo com 7 jogadores já fica inviável. Então, acaba que dá a opção pro jogador, mas acaba limitando bastante a quantidade de estilos de jogos que você pode fazer com aquele mesmo sistema, né? E acaba, eu vejo isso também, porque quando tem muita regra voltada para isso, muita ação de combate especificamente, muita coisa especificada, a impressão que se passa é que o jogo é muito voltado para isso. E eu vejo que aí se foca nisso, né? Pra usar aquelas coisas que a gente pegou, senão não faz nem sentido jogar aquele jogo, né? Exatamente. Se 80% da sua ficha é estatística para combate e não tem combate nenhum acontecendo na sessão, você tá jogando o jogo errado, né? Você sente isso, né? Pelo menos, né? Exato. Assim, não tem essa de jogo errado se você tá se divertindo, né? Tudo bem, se o seu jogo tem 80% da ficha coisa de combate e 20% ali de roleplay, e você só fez o roleplay e se divertiu, beleza, tá legal. Mas tem um lado meu que olha isso como um desperdício de espaço. Eu também vejo. Então, não só desperdício de espaço, como desperdício de tempo. Por que eu fiquei calculando, tantas coisas de ataques diferentes se eu não vou usar, né? Então, realmente, esses jogos incentivam seja um simulador de combate com nuances de roleplay, mais do que um RPG freeform, né? Que a gente tá acostumado, o famoso RPG moleque, né? Que a gente costuma jogar. Acho que é isso. Até porque, tipo assim, as regras, muitas vezes, elas têm um motivo delas estarem ali, muitas vezes para que ela passe um clima daquele jogo específico, que sem a ficha você não saberia ou não teria referência para emular. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de um jogo que eu vejo isso acontecer muito forte, em jogos PBTA. PBTA é o Powered by the Apocalypse, né? Eles têm movimentos específicos focados para dar
um clima daquele jogo. Então eu joguei Harry Potter, por exemplo, aqui no canal, e você tem ali, quando você lança o feitiço, ações específicas que vão trazer e remeter, mesmo que a pessoa nunca tenha jogado Harry Potter na vida, ela traz um pouco do clima daquele mundo pro jogo. E aí isso dá a sensação de que, opa, eu tô imerso. Então a regra, muitas vezes, ela baliza isso, e o fato de eu estar fazendo freeform deixa muito a cargo da experiência prévia dos jogadores, né? E nem sempre essa experiência prévia, ela vai conseguir se converter exatamente numa dinâmica divertida pra todo mundo, né? Na mesa, né? Eu pelo menos penso assim. Não, concordo, e eu acho que em alguns estilos de RPG, como os jogos Powered by the Apocalypse, e eles apresentam uma espécie de sistema de regras como uma luva, né? Feita exatamente para aquele tipo, né? Que se encaixa perfeitamente naquilo. E aí eu vejo isso como algo excelente para você emular exatamente aquela experiência, né? Mas eu não sou muito fã, assim, eu não costumo usar com tanta frequência. Eu prefiro jogar em mundos que sejam flexíveis o bastante para, inclusive, permitir a criação de lore e tudo mais pelos jogadores, que um sistema desse poderia, às vezes, até intimidar a pessoa que não conhece aquele mundo, sabe? Ou atrapalhar uma espécie de criação coletiva. Então eu prefiro deixar um pouco mais sandbox com um sistema de regras leve pra ver no que vai dar, sabe? Eu acho que mais nessa linha. E aí essas coisas que forem necessárias, você vai combinando e fazendo arbitragens ali junto com o grupo, né? Exatamente, chegando não só a combinar com os jogadores lugares do mundo, tipos de criaturas e tudo mais, mas também combinar até regras, assim, né? Tipo, ó, uma vez que vocês fizerem isso, vamos fazer assim, assim, assado, beleza? E isso funcionar e todo mundo ficar de acordo. Tem jogos que oferecem mais do que ele precisa, jogos que oferecem módulos que talvez você nunca vai usar. E eu gosto muito disso, eu gosto de ter mais do que eu preciso quando eu vou jogar, mas não necessariamente eu gosto de usar tudo que o jogo me oferece, entendeu? Eu gosto que as opções estão lá, quero ter isso sempre na minha cabeça, de que se eu precisar, eu posso abrir o livro e encontrar, mas se a quantidade de informações que um sistema tá me trazendo tá mais me atrapalhando do que ajudando, eu não vejo problema nenhum em cortar e logo pros finalmente, entendeu? Entendi. E eu acho que essa questão, você falou que haveria um problema nesses jogos mais atuais, eu concordo plenamente, porque assim, eu gosto muito da quinta edição, né? É um sistema muito importante para mim, assim, mas eu realmente vejo que isso, às vezes, pode surgir até como uma questão mercadológica, tá? Pathfinder também é assim, mas eu vejo que existe muito mais opções para os jogadores do que ferramentas para o mestre. Eu sinto essa falta enquanto eu tô mestrando. Então eu sinto que para criar um desafio real para os jogadores, acaba se criando, se você vai pelo livro, vai do jeito ali que o livro tá oferecendo, muita responsabilidade que você... cara, você tem que fazer um combate desafiador, e aí você tem que usar tudo ali, se você for pelo livro, é lógico, né? Você pode fazer do jeito que você faz aí, e que eu joguei por muitos anos D&D assim, porque eu percebia que aquele ferramental ali, ele levava para isso. Mas, por exemplo, né, uma coisa que eu faço muito na quinta edição é fazer mais combates em teatro da mente, né? Que eu não faço tudo em grid, porque tem que, de certa forma, ter combates para drenar recursos dos jogadores. E se todos esses combates forem demorados, ainda mais em nível alto, né, Tchela? Fica demorado demais, cara. Fica impossível. E eu acho que o D&D quinta edição, ele, em seu, digamos, core, do que foi apresentado, por exemplo, nas regras básicas, até que tá gratuito no SRD e tudo mais, eu acho ele um RPG bem redondinho para você jogar, inclusive jogar em teatro da mente o tempo todo, né? A questão que eu acho que essa boa intenção que os desenvolvedores tiveram no começo, eu abraço muito. Eu gosto muito das opções no livro do mestre para você moldar suas campanhas, deixar mais gritty, né? O gritty realismo, deixar com opções de jogo mais perigoso. Tudo isso foi apresentado no começo da quinta edição, e eu acho que eles imaginaram que as pessoas fossem variar muito as mesas, cada um jogar de um jeito, mas infelizmente não foi o que aconteceu. As pessoas meio que canonizaram as regras, incluindo as regras opcionais de multiclasse e feat, né, os talentos, que eram regras opcionais no surgimento da quinta edição. Toda essa complexidade dessas regras opcionais viraram meio que o básico novo, né? Viraram que, tanto que se um mestre não usa essas regras, ele é considerado homebrew, né? Não, você não tá jogando D&D, você tá jogando homebrew. Não, o cara tá jogando D&D sim, cara. Quem tá usando esses módulos opcionais é quem tá fazendo homebrew, entendeu? E eu acho que, infelizmente, na quinta edição, muita gente foi meio que levada a acreditar que existia um jeito oficial de
jogar, Cara, sabe? perfeito, Tchelo. Nossa, é Isso isso. me chateou bastante, assim, eu tenho dificuldade até tipo, começar, por exemplo, uma vida mestrando profissionalmente, porque eu não quero que alguém fale, pô, esse mestre que eu tô pagando aqui não vai usar as regras do jogo direito, sabe? E coisas assim, Sim. sendo que, na verdade, o cara tá jogando o jogo como ele foi envisionado pra ser jogado, mas que com o passar do tempo as coisas foram se solidificando nessa visão atual que o jogador de D&D quinta edição tem, de que tem que colocar tudo isso, todo esse pacote de regras e os suplementos junto, né? O caldeirão da taxa e tudo mais. E o Xanatar, mestre, por aí o vai. Xanatar, o caldeirão. E o mestre que não usa essas regras, ele é um calhorda, que não sabe lidar com jogadores bons o bastante pra quebrar o chefão dele ao meio com o build cabuloso que ele fez. Cara, então eu já me intimido com esse tipo de pensamento e nem tento, entendeu? Eu nem tento engajar com essa situação. Além de quebrar um pouco daquele clima clássico que eu gosto bastante particularmente, que é daquele grupo do anão, do elfo, né? Hoje em dia, né, eu até brinco com o pessoal que tem personagem até meio fusca, né? Tudo bem, cara, você pode usar o personagem que você quiser, desde que isso tenha consequência na mesa. O único problema que eu como mestre vejo é que as pessoas usam umas raças muito diferentes e todas elas parecem humanos, sabe? São É. tratadas como humano na mesa, não tem beleza, você é um homem sapo. Cara, como que a sociedade lidaria com um homem sapo? Sabe? Como que assim, como que as pessoas olhariam para isso? Como que a cidade foi feita para pessoas sapos? Então, isso eu acho incrível no RPG, essa consistência, essa verossimilhança. Muitas vezes ela é quebrada em nome simplesmente de ter um talento específico que aquela raça tem, porque ela consegue dormir menos, e aí o descanso longo vale mais 3, sabe? Então é muito. Eu realmente. Isso, de certa forma, foi me afastando um pouco da quinta edição, exatamente não pelo sistema em si. Eu acho que é a ferramenta, o sistema ele é a ferramenta, mas o modo como se canonizou, igual você disse, o uso dela. E uma coisa que eu vejo que foi sendo deixada de lado é essa discussão e essa combinação, essa arbitragem legal da nossa mesa. Gente, essa é a nossa mesa, a gente tem o poder aqui de combinar o que é mais legal pra gente, independente se for diferente da mesa que era do outro bairro, do outro lugar, do outro país. E acontece uma coisa que eu acho um absurdo. Quando tem sei lá, um problema de regra, o pessoal fala assim, mas no Twitter do Jeremy Crawford, o pessoal, ele diz isso. Gente, vocês estão na mesa, decidem entre vocês, o que vocês querem que seja a arbitragem ali, né? Exato, cara. Eu sinto falta da era do cadernão, né? Que você jogava AD&D, segunda edição, e tinha o cadernão de regras da mesa, né? O mestre passava, ó, nessa mesa a iniciativa é assim, regra de agarrar eu fiz melhor do que no livro, que tava ruim, eu fiz assim, e cada mesa tinha o seu cadernão de regras da casa, e era todo mundo tinha que estar de acordo ali, eu achava uma solução nesse cadernão. Eu acho isso legal, eu acho isso interessante, molda a experiência de mesa para mesa, mas do ponto de vista do marketing da Hasbro, isso aí seria um pesadelo, né? Você quer que as pessoas joguem o mesmo jogo, né? Né? Senão fica difícil vender um suplemento. Então eu acho que rolou essa canonização que eu falei também por pressão de marketing, de que você precisa comprar aquele suplemento ou senão você está ficando para trás, entendeu? Você não está acompanhando o meta. Se não acompanhar o meta, você está perdido. O seu clérigo Perfeito. não vai curar tanto quanto ele curaria se você tivesse comprado o suplemento, seu clérigo ia estar curando melhor. Isso ia salvar seu grupo, entendeu? Então eu acho que rolou essa pressão, né? Mas agora eu queria voltar num ponto aqui que você falou sobre as espécies mais exóticas, homem-sapo, homem-fusca. E eu concordo em partes, mas eu confesso que isso já me incomodou mais. Mas hoje me incomoda bem menos, porque, aliás, hoje não me incomoda quase at all, assim. Mas pra isso rolou um headcanon, entendeu? Na minha vida. Eu esqueci e, por querer, deixei pra trás tudo que existia, principalmente de Forgotten Realms, né? Que é onde a gente costuma jogar. Tudo que existia de Forgotten Realms das edições passadas, eu apaguei da minha mente e fiz um reboot interno na minha cabeça do que é esse mundo de aventuras, e esse mundo de aventuras virou a cantina do Star Wars, oficialmente. Cara, a melhor descrição. O mundo virou a cantina de Star Wars, o mundo todo. E assim, essa parada de, não tem consequências, já virou canônico não ter consequências. Tipo, um Drow pode entrar no supermercado que ninguém vem apurrinhar ele, porque nesse mundo é comum ver de tantas espécies diferentes que existem
convivendo entre si, já se tornou padrão, não é nem um novo padrão, né? Já é o padrão. E você vai, cara, comprar uma bolinha de gude, é um draconato que vai te vender. Você vai, pô, na padaria, o padeiro é um meio dríade de duas cabeças. E tudo bem, ninguém estranha, né? Ninguém acha esquisito, não tem consequências, não tem pessoas pegando equipamentos de fazenda pra botar fogo na sua casa porque você é assim assado. Então eu tive que fazer esse exercício porque eu cansei de ter essa briga, entendeu? Entendi. De tipo, puta, isso tá atrapalhando a minha imersão, entendeu? Então, já que tá atrapalhando minha imersão, deixa eu mudar a base da minha imersão pra me permitir mergulhar no mundo. E acabou que agora eu consigo ficar 100% imerso, tanto que a nossa campanha atual começou com uma Firbolg, que é uma espécie aí de, tipo, um meio gigante, meio fada, né? Um homem-coelho e uma Halfling, só que é uma Halfling idosa. Uma Halfling idosa. Então começou com, basicamente, personagens de um desenho animado, sabe? E isso numa campanha que é descida ao Avernus, que é uma campanha com uma temática super Mad Max no inferno, assim, super porrada. Então, como que esses personagens cartunescos funcionariam na minha imersão numa história dessa? Começando em Forgotten Realms, né, como a história dessa campanha começa, eu já modifiquei Forgotten Realms na minha cabeça pra ser esse mundo cantina de Star Wars. E eu coloquei os vilões da história como sendo pessoas que queriam fazer uma hegemonia de uma única espécie, que seriam tipo uns humanos. E aí eu coloquei eles como os vilões da história pra abraçar a escolha dos meus jogadores de serem essas espécies diferentonas, entendeu? E acabou que deu certo. Tipo, com o passar do tempo, as pessoas, inclusive, reclamaram, né? A nossa comunidade que acompanha nosso canal, a galera no começo, não todo mundo, é claro, mas teve uma galera que falou, pô, essa mesa aí tá um circo, cada bicho mais esquisito, pô, que saudade que eu tenho do humano, do elfo e do anão ali no máximo, sabe? No máximo gnomo. E assim, eu não quero criticar quem pensa assim, não. Eu já tive esse incômodo também, tá? Mas o jeito de você rever isso é você ver que aquele é o meu Forgotten Realms, é diferente do seu. Sim. No meu Forgotten Realms é cantina Star Wars, alegria, monstros diferentes, tipos, andando pra estação espacial do Men in Black, entendeu? É nesse nível esse meu Forgotten Realms. E aí, pô, te convido a ver esse Forgotten Realms assim. E, pô, numa mesa que você tá jogando que é mais baseada no Forgotten Realms de AD&D, e você fala, cara, nessa minha mesa eu não quero que ninguém, eu quero replicar a experiência que era jogar Forgotten Realms de AD&D, em que você tinha as classes as raças, né, as espécies mais comuns, era o humano em sua vasta maioria, depois ali um ou outro elfo, tal, e você me proibir disso, eu não vou ser o cara que vai falar, pô, você não pode me proibir. Não, esse é o seu mundo que você tá me convidando, eu vou embarcar nesse seu mundo. Perfeito. Entendeu? E aí, nesse combinado, ninguém fica triste, entendeu? Exato, eu acho que é exatamente isso, né? Se essa é a expectativa e isso foi combinado antes, eu acho que perfeito, cara. Exatamente o que a gente tava falando. Não significa que uma pessoa quer um estilo de jogo, ela quer emular isso, que necessariamente todas as mesas precisam ser assim. Não tem, eu apesar de gostar da lore, do canon e tudo mais, quando começa a mesa, cara, pra mim, assim, tanto faz o que o Minster fez, pra mim tanto faz, sabe, assim, é o teu universo, sabe, sempre falo isso, assim, a gente tá jogando, o Drist aqui pode fazer uma coisa completamente diferente, a cidade pode ser em outro lugar se a gente quiser, e se isso acontecer, sabe, não tem problema nenhum. A questão que eu vejo é assim, que muitas vezes existe, e eu falo de uma experiência própria, tá? No meu caso, a minha expectativa é essa, é ter consequências para as raças e tal, porque eu gosto de trazer esses temas para as mesas. E essa é uma expectativa quando eu tô de jogador, nas raras vezes, que eu gosto de ver. Eu sempre pego umas raças nada a ver, exatamente para ter a dificuldade de ter que jogar com aquela raça, sabe? Pô, vou pegar aqui um homem tartaruga, cara, que dificuldade, como é que vai fazer uma montaria pra esse cara? Nossa, é tenso, a gente vai ter que resolver problemas. E muitas vezes, né, esse é o clima que eu quero emular. E aí, assim, você falou perfeitamente, é muito importante, eu acho, a gente ter e acostumar a falar de quais são as nossas expectativas, sabe? Tipo, opa, vamos jogar essa mesa? Eu quero essa proposta, vai ser dessa forma, você está ok com isso? Porque senão, às vezes, cada um tá querendo uma coisa diferente, e aí quando acontece de não atingir algo que alguém quer, a pessoa fica chateada achando que o problema é o cenário, achando que o problema é o mestre, que é o sistema, sendo que não é só uma expectativa diferenciada, né? Exato, não, perfeito, cara. E
E de novo, eu não é o meu estilo ditar como vai ser o mundo e depois falar pros jogadores se adequarem a esse mundo. Não é o meu estilo, mas eu não tenho problema nenhum se esse for seu estilo e, obviamente, respeitaria imediatamente o mestre que falava, cara, esse é o mundo, é assim, só tem poucos elfos e o resto é tudo humano. Cara, me leva pra esse mundo, eu quero ver essa história, eu quero ver o que isso tem a contar. É que o meu estilo é mais assim, cara, o que vocês querem jogar, entendeu? Aham. Aí, quero jogar isso, aquilo, tô aqui minhas fichas e tal. Aí eu vou ver o que dá pra fazer, entendeu? Com a maçaroca que os jogadores Entendi. trouxeram. Isso traz umas consequências ruins também, não é de todo positivo, porque às vezes um jogador vai querer jogar um estilo de mundo e o outro. E aí eu tô perdido, aí não tenho como eu aplacar as duas vontades. Então aí era melhor eu definido antes como é que seria o jogo e o mundo, antes de entregar, assim, a liberdade total pros meus jogadores. Mas assim, eu acho que mais por falta de tempo e por preguiça, eu tenho falado assim, cara, faz umas fichas aí, vamos ver o que vocês fizeram, e aí eu vou montar o mundo depois disso, entendeu? E Aham. tem meio que dado certo, assim, meio que na sorte, mas tem dado certo. Exato. E nessa linha, né, que você falou de sistemas que te deixam criar e emular diferentes coisas, né, te dá essa flexibilidade, vocês estão jogando recentemente, lá no canal de vocês, uma campanha, né, uma aventura de Traveler, né, que é o Sim. RPG, inclusive, que vocês estão trazendo a editora, né, RPG Planet Books and Games, na é verdade? Perfeito, hein? Sim, estamos trazendo aí em financiamento coletivo esse jogão e estamos jogando toda quinta-feira no canal aí uma campanha de Traveler que tá muito legal. Bacana. Eu conheci o Traveler porque a gente tem um clube do livro aqui no canal, onde a gente lê vários clássicos, lê coisas de fantasia e ficção científica e tenta fazer analogias com isso, né, referências para trazer para o RPG. E a gente leu a trilogia do Isaac Asimov, a trilogia da Fundação. E, cara, Perfeito. eu me apaixonei. A Isaac Asimov é incrível, assim, porque foi muita referência para a criação de Star Wars, de Star Trek, é um space opera, né, no espaço ali e tal. Uma ficção científica bem bacana. E eu tava procurando um sistema, antes mesmo, né, de vir no financiamento coletivo, um sistema que comportasse isso. E um sistema com regras modernas, né, permitia toda essa flexibilidade para eu jogar desde o Star Wars até o Fundação da Vida, né, que tem menos raças alienígenas e tal, era inclusive o Traveler, né, que eu até fiz um vídeo lá no canal falando sobre, porque eu acho incrível, principalmente o jeito como o jogo já começa desde a criação de personagem, né, e foi legal que vocês mostraram isso durante a criação de personagem lá na campanha de vocês, né? Isso, cara, não, foi sensacional. O Traveler tem essa coisa de ser um RPG genérico para a ficção científica e ele ser uma bota que se encaixa em muitos pés ali, muitos, mas muitos. E o processo de criação de personagem do Traveler, para mim é único, assim, eu nunca presenciei um processo de criação parecido. Ele ajuda muito em convidar a pessoa a entrar naquele mundo, né, que você tá criando, porque ele obriga você a ter uma sessão zero coletiva e as pessoas que participam já saem não só com as estatísticas da ficha prontas, mas com todas as ligações entre elas, os outros personagens e entre os personagens e o mundo. Então ele acaba sendo, para mim, o perfeito sessão zero, assim, a perfeita sessão zero é a criação de personagem do Traveler. E em termos de emular outros estilos, né, de ficção científica, ele é um sistema aberto e modular o bastante para você jogar desde um cyberpunk numa mesma cidade ali, com os equipamentos sci-fi, mas com aquela coisa mais pé no chão, até uma parada jornada nas estrelas, de você estar na ponte de uma nave ali, visitando mundos alienígenas. E é aquilo que eu te falei, que eu gosto de jogo que me apresenta opções de modulares, né, de tipo, cara, tem todo um sistema dentro do Traveler, por exemplo, de comércio entre os planetas, que você pode usar e se você não usar, não tem consequência nenhuma. Tipo, não tem problema você ignorar completamente, entendeu? Mas ele tá lá. E é uma coisa que te convida a usar. Cara, experimenta uma vez, vê se é a praia dos seus jogadores. Inclusive, ele tem trechos no Traveler que são pros jogadores. Tipo, deixa essas regras aqui pros jogadores brincarem entre uma sessão e outra. Pra ver o que eles querem fazer na Legal. nave. A nave é deles, entendeu? A nave é deles. Você não se mete na nave deles. Deixa essa lista de coisas aqui da nave. Vê se eles querem fazer upgrade. Se eles querem, por exemplo, comprar um planeta, umas commodities para revender em outro. Se eles dão sorte de fazer esse comércio especulativo dar certo. Isso tudo é um jogo, um minigame dos jogadores, entendeu? Aham. O mestre só precisa se
se preocupar com conflitos, né? O que ele criou de conflito para aquela semana? Ah, vão ter piratas e vai ter aquela aventurinha de escapar dos piratas. Mas só precisa se preocupar com isso. O motivo da galera tá no espaço ali, eles podem criar, entendeu? Eles podem, cara, eu quero fazer uma grana, vamos tentar vender aqui umas armas ilegais pra uma lua e os habitantes dessa lua querem querem fazer uma rebelião contra o Império. Então a gente vai vender caro essas armas lá. Pô, isso aí pode partir 100% dos jogadores. O mestre não precisa nem criar isso. O mestre só precisa ter pronto ali na manga uma outra ideia, né, semente de aventura para movimentar os momentos da história em que a ação realmente acontece. Porque em Traveler tem muita coisa interessante de planejamento de viagem, de você ter tempo de um salto de um planeta para o outro, que pode passar no mínimo uma semana, né? E o que acontece nessa semana, que tipo de perícia você está treinando, que tipo de atividade você está fazendo, fica a cargo dos jogadores. Então é um jogo muito rápido, porque essa movimentação de grids e tudo mais, você consegue ir combinando durante a semana, chegar numa conclusão, vocês querem isso, beleza? E na hora do jogo você só ter aquela ação, aquele momento em que aconteceu alguma coisa inesperada na nave, como se fosse um episódio de Jornada nas Estrelas que tá começando já no problema que aconteceu. E o resto você deixar num nível de diversão menor, encaixa no seu dia a dia de trabalho. Você para um segundinho no trabalho para checar o grupo de WhatsApp ali e tá vendo que, pô, que tal a gente comprar o módulo pra nave que faz isso, aquilo, eu vi aqui na página tal, entendeu? Você engaja nessas conversas dentro de mundo, e você entra e sai dessas conversas dentro de mundo, então é um jogo que se estende pro seu dia a dia, entendeu? Eu acho isso muito animal. Sim. Acho isso muito O divertido. legal, isso que você falou é realmente verdade, pelo que eu vi, assim, né? Porque você tem regras ali, até de armas e equipamentos que você pode comprar, desde coisas mais simples até coisas super tecnológicas, né? Como visão infravermelho. Você pode até ter questões biônicas, né? Por exemplo, um olho diferente, um braço biônico ali. Né? Exato, cara. Então isso é muito interessante. E uma coisa que eu vejo, toda essa questão do gerenciamento, geração de aventuras por parte dos jogadores, eu vejo muito uma influência até de toda o legado que o Traveler tem. Porque o Traveler original, ele foi criado na mesma década ali que o RPG foi criado. Ou seja, o Traveler tem quase 50 anos, né? Essa versão que vocês estão trazendo é uma versão, já teve várias versões antes, né? Mas é uma versão que foi até atualizada e foi revisada em 2022. Então é uma versão mais moderna, né? Mas toda a questão do cenário tem muita coisa que a pessoa pode usar, né? Desde cenários, de mundos prontos, de equipamentos e outras coisas, né, Cello? Exato, cara. Eu vejo que foi um jogo muito bem nascido em 77, né, quando ele surgiu. E eu acho que nos anos 80, que foi a década do excesso mesmo, anos 80, né? Sim. Eu acho que colocaram muita coisa em cima do Traveler, tentaram muitas coisas que talvez na cabeça da turma na época fazia sentido. E meio que o Traveler nos anos 90 foi meio que perdendo a relevância que eles tiveram nos anos 70, ficando ali mais no nicho, né? E essa edição atual, ela tenta resgatar, e faz isso muito bem, o conceito original de 77, que era um sistema mais simples. Você simplesmente jogava 2d6, tomava ali seus modificadores de atributo e de perícia e tinha que tirar 8 ou mais. Eles resgataram, né, esse resgate da mecânica básica, permeou essa nova edição. E o resto, a modernização que foi feita, foi basicamente uma limpeza dos excessos de gordura, de regras que nos anos 80, cara, nos anos 80 os caras não tinham pudor de colocar, tipo, equação de segundo grau nas regras, tá ligado? Tipo, os caras colocavam pra você calcular a distância, pega a raiz quadrada. Mano, esquece, ninguém mais tem tempo pra isso, Exato. Ninguém mais tem saco pra isso. Se você tem saco pra isso, você também tem saco de achar as regras originais e jogar daquele jeito. Então você não precisa replicar isso nos tempos modernos. Dá pra você cortar essa gordura e pegar só o core da essência do cenário, com sua simplicidade, com a sua modularidade e trazer para o jogador moderno. E é isso que a Mongoose Publishing fez muito bem quando eles pegaram a licença de Traveler lá em 2008 ainda, quando eles fizeram a primeira edição do Traveler deles, né? A Mongoose Traveler primeira edição. E depois em 2016 foi ainda aprimorado na segunda edição e que agora 2022 para cá teve revisões ainda melhores a ajudar principalmente no ponto de vista de apresentação, porque a empresa foi se consolidando, foi tendo um pouco mais de dinheiro para
criar ali umas artes melhores, uns gráficos das naves melhores. Então essa revisão, ela não é tanto uma revisão de regras, né? A revisão de 2022. Ela é mais uma revisão de apresentação do que qualquer outra coisa. Então, viu que o jogo funcionou muito bem e acabou se tornando a versão de Traveler hoje mais, digamos, acessível para os jogadores que querem entrar nesse mundo, né? E acaba que, ao mesmo tempo em que ela é acessível, os jogadores que jogavam desde a década de 70 têm muito apreço por ela também. Ela conseguiu agradar tanto os fãs originais por ter mantido a mecânica básica, quanto a abraçar também novos jogadores que conseguem reconhecer mecânicas de jogos modernos nela. Eu dou o exemplo principalmente do sistema de vantagem e desvantagem que tem no Traveler da Mongoose, e pra mim é excelente, cara, que você simplesmente... eu não tenho certeza, tá, se veio D&D quinta edição, eu não sei se tava na primeira edição do Traveler da Mongoose já isso, e se isso vem antes até da quinta edição, eu não fui a fundo nessa pesquisa, mas de fato é que existe esse sistema que simplifica as coisas, que basicamente em vez de você jogar 2 dados de 6 lados e somar, você jogaria 3 e excluir o menor quando você tá com vantagem, né? E você faz o contrário quando você tá em desvantagem. Isso acelera muito o jogo, porque tira do mestre aquela necessidade de ficar mexendo na dificuldade base. Aquela dificuldade de 8, pode manter a dificuldade de 8. Aí se o jogador tá usando um equipamento avançado muito bom, em vez de você mudar a dificuldade, então você tá com equipamento bom, eu vou dar um -4 aqui, um -2 daquilo ali, em vez de ter que fazer toda essa conta, fala, cara, você tá com equipamento bom, você tem vantagem. E você consegue ser mais rápido nessa questão e o jogo flui um pouco melhor. Então, alguns conceitos de jogos modernos se encaixaram muito bem e ficaram muito legais em Traveler. E essa versão aí que traz a tradição Traveler de 77 com as convenções modernas é que conquistou a gente, né, no RPG Planet e deu a ideia da gente trazer esse jogo aí pro Brasil. E, cara, você falando, né, que vocês estão trazendo no financiamento coletivo, eu queria ouvir de você como é que é todo esse processo de fazer um financiamento coletivo, como é que tá sendo o trabalho por trás, né? Imagino que deve estar dando um trabalhão para fazer tudo e tudo mais, né? Queria ouvir de você, assim, como é que tem funcionado, como é que tem sido isso para vocês? Cara, tem sido uma correria desenfreada, tem sido muito estressante, sinceramente, assim, o RPG é uma coisa de paixão, tá? Que a quantidade de trabalho que a gente tá tendo nesse projeto, se não fosse uma coisa de paixão, não ia valer a pena. Na nossa cabeça a gente não ia querer fazer, tá ligado? A gente quer porque a gente ama, é um negócio que tá dentro de nós, porque eu e a Lina, né, somos 2 no RPG Planet, tendo que fazer, Lina, diagramar o livro, eu tendo que fazer traduções. Tudo bem que a gente contratou um tradutor também, mas eu tenho que fazer tradução das aventuras e de suplementos e tudo mais. Sim. Ao mesmo tempo em que a gente toca toda a parte de marketing, que pra gente é muito desafiador. Marketing é uma das maiores dificuldades que a gente tem no RPG Planet. E ao mesmo tempo cuidar de finança, cuidar de orçamento e tudo mais. Tudo isso ao mesmo tempo faz com que, cara, a gente simplesmente seja pouca manteiga para muito pão. É realmente aí que fica a parte complicada, é complexo. A gente sempre vai sofrer em algum aspecto. E aí, quando você tem uma situação dessa, você tem que escolher suas batalhas, né? A gente prefere lutar para ter um livro animal, mesmo que a gente não tenha um marketing tão forte, porque não deu tempo de fazer, do que, tipo, cara, virar uma máquina de criação de hype e o livro, cara, sair de um jeito que a gente não se sente confortável ou que a gente nem pôde rever direito, sabe? Então, por isso que a gente deu um prazo muito generoso para nós mesmos no financiamento coletivo, e que agora eu vejo que nem foi tão generoso assim pelo trabalho que tá dando. E a gente colocou a meta para entregar os livros em novembro, e a gente se abraçou a nossa comunidade para falar, gente, vai ser um projeto de boutique, que eu chamo, vai ser um projeto de boutique, vai ser um projeto feito na paixão, feito handmade por pessoas que adoram isso, entendeu? E as consequências de a gente não ter uma puta estrutura que uma editora grande tem, a gente simplesmente tem que ter paciência de entender que não vamos ter tão cedo até, sei lá, se um dia a gente crescer muito. Mas crescer muito também tem seus problemas, né? Crescer muito também acaba te afastando do produto, então talvez nem seja uma coisa que a gente queira tanto assim, né? Então a gente tá ainda procurando esse equilíbrio entre tamanho da editora, tamanho de projetos, né? E nosso dia a dia, né? O quanto a gente vai se entregar a isso. Mas tem sido, cara,
cara, vou falar real pra você, financiamento coletivo é uma das coisas mais estressantes que tem, porque você tem que pôr o chapéu de vendedor ao mesmo tempo que você tá criando um produto, sabe? É bem Sim. complexo isso, assim. E pra ajudar, a gente sofreu um puta de um ataque hacker essa semana, que tirou nosso canal do ar, a gente foi invadido, cara, a gente teve todas as nossas contas comprometidas do Google, ainda bem que não tivemos nada do financiamento coletivo comprometido, ficou intocável, né, normal. E ainda bem que a gente recuperou nossa conta em menos de 3 horas, então não teve Sim. nenhuma grande modificação que o hacker conseguiu fazer. Mas assim, adicionou mais tempero de ansiedade a esse bololô todo, cara. Então tem sido realmente desafiador pra caramba. A gente sentiu isso também no projeto do Ozzy, e também uma correria, um trabalho imenso. Eu e a Lina, a gente se debruçou em cima de trabalho até sair, mas a minha memória a sensação que foi quando o Ozzy tava na minha mão, que eu vi a qualidade que ficou o livro, essa memória é que me faz, cara, me enfiar a cabeça na trincheira da produção de um outro livro novamente pra chegar àquilo. Então eu acho que é mais uma parada de maratona, tá ligado? É o sofrer agora pra curtir depois, né? Que é esse processo todo de criação. Como a gente tá no meio do processo agora, a gente não tem aquela visão de olhar pra trás, pescar todas as coisas divertidas que aconteceu no meio. No momento a gente tá muito com a faca nos dentes pra conseguir aproveitar, sabe? Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, que vai ser animal, entendeu? É isso que tá me guiando. E uma coisa legal que vocês têm feito, que eu tenho visto, assim, acompanhado, é que, realmente, assim, como é vocês que estão fazendo o processo, vai ter muito, né, do que o público de vocês já conhece, assim, do Cello, da Lina, e vocês têm ouvido muito a comunidade até durante as mesas que vocês fazem, né, porque a mesa do canal de vocês, ela serve para vocês apresentarem o sistema, mas serve para vocês também testarem e ouvirem a comunidade a respeito daquilo, né? Pô, então como é que a gente chama isso aqui? Como é que a gente vai fazer tal coisa, né? Isso é muito interessante porque acaba que o produto final vai ter também, né, de forma indireta, mas acaba tendo, né, o feedback da comunidade, não é verdade? Sim, total, cara. Pô, não sei como é que a gente vai traduzir isso. No meio da live a gente vai falando, aí o chat vai dando algumas sugestões. E ao mesmo tempo também que a gente tá produzindo esse livro enquanto joga o jogo, a gente também tá conhecendo as regras enquanto joga, porque apesar da gente já ter lido o livro, uma coisa é você ler as regras assim por cima, outra coisa é você colocar e implementar na mesa e entender por que elas foram escritas daquele jeito, né? Então, a cada episódio nosso de Traveler é basicamente um capítulo do livro que a gente tá abrindo e testando, tá ligado? Tipo, primeiro episódio a gente fez ficha, a gente focou só no capítulo de criação de personagem. O episódio em que a galera comprou equipamento foi um episódio do capítulo de equipamentos, tá ligado? No episódio que teve o primeiro combate, a gente se debruçou nas regras de combate pela primeira vez e foi conversando com a galera sobre essas regras, achando, olha que legal isso aqui dá pra você, por exemplo, gastar um tempo mirando e seu tiro vai ser melhor, dá pra fazer outras coisas. Tem algumas regras que a gente descobre no meio do jogo, sabe? E é bem orgânico, assim, então tem sido muito legal. E o Traveler, eu acho que é um jogo e quanto mais você joga ele, melhor você fica nele. Assim, eu acho que isso é verdade pra qualquer RPG, mas eu acho que o Traveler, ele te convida a entrar como se fosse uma piscina, assim, pra você entrar pela escadinha, ele te convida a entrar pela escadinha. Ó, vamos aqui, mas a hora que você mergulha completamente nele, que você realmente sente o potencial que o jogo tem de verdade, sabe? É um potencial de aventuras absurdas, assim, muito forte. Bacana, e quem gosta aí de Star Wars, Star Trek, né, e literatura de ficção científica, cara, vai se esbaldar porque tem bastante coisa, cara. Eu mesmo fiquei impressionado com o tanto de coisa que tem ali no livro básico, né. E assim, Cello, eu queria falar pro pessoal que o link vai estar aqui na descrição, caso você queira apoiar. Esse episódio vai sair aqui enquanto ainda tá acontecendo o financiamento coletivo, né, então eu convido você a dar uma olhada lá no projeto, ler lá, o que tem, assistir também as lives, né, que eu posso deixar aqui o link no descritivo do episódio, para que a galera veja por conta própria do que se trata o Traveler, né, até porque aqui a gente tá falando, mas a gente não consegue falar das artes incríveis que o negócio tem, né, então é bem, assim, te coloca no clima mesmo de uma ficção científica futurista, né, cara? Cara, não só a qualidade das artes, mas o design das naves, cara, que é um design meio retrofuturista. Cara, Sim. tem umas naves muito doidas, assim. Tem umas naves que parece tipo aspirador de pó no espaço. Aquela coisa de, tipo, funcionalidade acima do estilo, sabe? E é muito Sim. massa, assim. Tem umas naves muito legais, assim. Então, realmente,
confira aí no catarse.me/Traveler, a campanha tá indo bem, mas a gente precisa daquele empurrãozinho final. A gente não chegou na meta ainda, já passamos de 50% da meta, mas a gente precisa de uma galera para dar esse empurrão final para trazer esse jogo finalmente aqui pro Brasil. Falta só um mês, né? Até o final desse mês de abril, um pouquinho menos de um mês aí, a gente chegar no 100%. Então tô contando aí com a comunidade que gosta de sci-fi, com os jogadores aqui do Dados Críticos aqui, que acompanham o Theory. Aliás, eu vi que você fez um vídeo aí de Traveler, quando você fez essa pesquisa aí do clube de leitura, que você quis implementar as suas ideias dos livros do Asimov. Cara, obrigado, ficou animal o conteúdo, gostei muito dessa prévia que você deu. Então, se você gostou aí do que você ouviu sobre Traveler, se você quer embarcar nesse cenário de ficção científica aí com essas possibilidades infinitas de histórias, entre aí no catarse.me/Traveler, que a campanha tá indo muito bem lá e esperamos o apoio de vocês. Bacana, cara. E assim, Cello, tem uma pergunta que eu costumo fazer aqui pro pessoal que vem do podcast, né, que participa aqui do Papo Crítico, que no primeiro momento ela parece não ter muito a ver com RPG, mas eu acho que depois dá pra gente pensar e fazer as ligações, que é a seguinte, né? Se você pudesse parar pra jantar ali com uma pessoa que é famosa, né, pode ser do RPG, pode ser fora, né, ficar 1 hora, 2 horas ali jantando, conversando, trocando ideia e ouvindo a pessoa, né? Qualquer pessoa, pode ser viva ou morta, tá? Com qual pessoa que você escolheria pra bater esse papo, Cello? Viva ou morta? Deixa eu ver. Bom, eu vou evitar coisas pessoais, né? Porque não vai fazer sentido pra quem tá ouvindo. Eu vou pra cultura pop aí, pros criadores de RPGs e tudo mais. Eu acho que eu falaria... Posso roubar e pedir pra ser um casal de escritores? Uhum. Eu escolheria Tracy e Laura Hickman pra uma janta comigo e com a Lina, porque a gente se identifica muito com eles, né? Que é um casal Bacana. e cria jogos e cria mundos juntos, né? E eu e a Lina, a gente tem muito essa parada também de ficar viajando e criando mundos juntos. O casal Tracy e Laura Hickman, pra quem não conhece, é o casal que fez algumas aventuras de AD&D, segunda e primeira edição, clássicas, incluindo o Ravenloft, né, cara? O primeiro módulo que depois se tornou o cenário de campanha Ravenloft. E o Tracy Hickman também criou o cenário de campanha de Dragonlance, também a partir dessa criação coletiva com a esposa, né? Com a Laura. Então, casal Tracy e Laura Hickman, acho que seriam convidados perfeitos aí pra gente bater um papo num jantar. Eu não sei se eu já tinha respondido isso pra você em outra vez. Não lembro se você já tinha me perguntado. Espero não ter repetido a resposta, caso você tenha me perguntado já. Não lembro se eu te perguntei, mas acho que é sempre interessante, né, que eu faça essa pergunta, pelo motivo de que ela diz muito sobre essas referências, sabe? Que a gente se inspira e tal. E exatamente isso que eu vejo no canal de vocês, né? Essa criação de mundos em conjunto, né? De pensar em conjunto ali e se a gente fizer dessa forma, seja com o D&D, seja com o Traveler, seja com qualquer sistemas que vocês jogaram, né? Eu pude ver isso jogando com vocês também a nossa mesa lá, que a gente jogou de Old School Essentials, né? Lá em Ecaria, né? Que é um mundo que, inclusive, né? Foi criado, né? Assim, de forma coletiva. Então, cara, muito, muito divertido, cara. Então, Cello, eu queria te agradecer, cara, pelo papo aqui, te agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo, é sempre bom, como eu disse lá no início, conversar sobre RPG, e o espaço tá sempre aberto aí, caso queira voltar pra gente trocar ideia aí, e como é que o pessoal acha, né, o RPG Planet, né, caso alguém ainda não saiba qual que é o link aí, vai estar aqui na descrição, né, mas é bom lembrar. Vale lembrar, caso você esteja aí na academia ouvindo, quer tentar lembrar pra depois, YouTube, né, que é o nosso principal ponto de acesso ao nosso público, no YouTube, youtube.com/RPG Planet, ou procura ali por RPG Planet no YouTube. Se você vê um dragãozinho laranja ali abraçado no mundo, eu nem sei se ele tá laranja, mas deixa eu ver que cor que ele tá. Um dragãozinho avermelhado abraçando um D20 verde, somos nós, tá? Procura RPG Planet no YouTube, ou nas redes sociais, no Twitter a gente é @RPG Planet e no Instagram é @RPG_Planet, porque alguém pegou o RPG Planet tudo junto aí antes da gente poder pegar. Então no Instagram tem o underline aí entre o RPG e o Planet. Mas de forma geral, a nossa é @RPG Planet, você encontra a gente em qualquer lugar. Bacana. E lá no feed agora, né, tem um projeto novo também, né? Não é novo, é recente, né? Que é também do podcast do RPG Planet, né? Que voltou, né, Cello? Voltamos, né? Porque, pra quem não sabe, o podcast foi nosso início, né? A gente tinha um podcast lá no longínquo ano de 2008, cara. E não foi muito pra frente. Eu sempre gostei de rádio. Aliás, sempre gostei de
que muito mais de gravação por voz do que aparecer minha cara em vídeo. Infelizmente as pessoas preferem vídeo. Eu por mim faria só podcast. Prefiro 1000 vezes editar áudio do que editar vídeo. Eu gosto de gravar sem ter que me preocupar se eu tô pagando baby pança na filmagem, sabe? Se eu tô se tem uma remela no olho. Eu gosto dessa liberdade que o áudio me traz. Você não sabe, Teori, se eu tô de cueca aqui falando com você ou se eu tô de terno. Você não tem, você tá tendo que imaginar um cello na sua cabeça pra conversar comigo. E eu acho isso muito mais interessante do que vídeo, mas gosto de vídeo também, tá? Não sou anti-vídeo, não. E o vídeo foi o formato em que o nosso público nos abraçou. Então a gente vai ter que ir de vídeo até o final também, mas toda a oportunidade que você me der pra gravar podcast, eu vou topar, porque eu gosto muito dessa coisa de áudio. Bacana, cara. Então é isso, Cello. Brigadão novamente aí. Obrigado a você que tá nos ouvindo até agora, né? Ficou aí participando desse papo aqui. E eu queria aqui ouvir também você falar. Então manda um e-mail aí do seu feedback do episódio para dadoscriticos@gmail.com. Manda sugestões de temas, de pessoas pra gente conversar. E se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar divulgando, né, esse link para outras pessoas, se inscrevendo lá no YouTube. Ou mesmo assim, eu quero ajudar mesmo de outra forma, tem o Apoia-se, né? Que a partir de R$8, que é o valor de um cachorro quente hoje, você participa lá do grupo secreto, onde eu posto os vídeos com antecedência, né? E chama a galera pra jogar e estamos sempre lá trocando ideias. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.